Olá, boa tarde a todos. Oi, Cláudia, tudo bem? Diego. Aguardar alguns instantes para o pessoal entrar na sala, para nós darmos início à nossa live. Pessoal, assim que iniciar a live, eu vou desligar os comentários por um momento, porque depois o Rafael, que é o psicólogo convidado para a live de hoje, ele entrando, a gente vai ter que dividir a tela, senão as falas, né, os comentários, eles ficam em cima do rosto da pessoa que está falando, e aí seria deselegante da minha parte, tá bem? Perdão. Jorge Matheus, Ana, Adailton, quanto tempo, meu amigo? Vou aguardar o Rafael também entrar aqui na live. Só aguardar o Rafael entrar. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui o currículo do nosso convidado. O Rafael já está aqui. Opa, oi, Rafael. Estou te adicionando já. Oi, Rafael. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Quanto tempo, meu amigo? Acho que a última vez que nós nos encontramos foi no carnaval, né? Pessoalmente, pelo menos. A gente se falou rapidamente, mas por mensagem, né? Por troca de mensagem. Depois disso. Você tá vendo a minha imagem certinho? Eu tô, tá um pouquinho escura só a sua imagem. Se você puder deixar um pouco mais clara, porque o seu rosto tá um pouco escuro. Deixa eu só sair de volta, porque pra mim tá travado aqui. Tá bom, pode sair. Professora Daisy. Compartilhar novamente aqui a tela.
Melhorou, Rita? Melhorou. Tudo bem? Boa noite. Boa noite para Boa todos. noite. Rafael, eu vou iniciar então falando um pouquinho sobre a live, falando rapidamente sobre esse projeto que eu inicio hoje, né, aqui no meu Instagram, e contando um pouquinho, coisa rápida. E aí a gente já inicia a live, né, como eu te disse, já me enviaram alguns questionamentos sobre o tema, e aí a partir deles a gente vai norteando as perguntas, e depois, se forem surgindo outras questões, eu vou abrir no final da live para o pessoal fazer pergunta. Por hora, eu vou fechar os comentários, como eu já havia dito antes, para evitar que eles fiquem subindo no seu rosto, tá bem? Porque aí ficaria deselegante com o pessoal que está assistindo. Só um minuto. Ok. E também tem a caixinha de perguntas, então eu desativei os comentários, mas deixei ativado as perguntas. Se alguém tiver questionamentos durante o tema, durante, né, aquilo que o Rafael for falando, é só ir perguntando. Bem, pessoal, boa tarde, eu me chamo Rita Albino, eu sou designer de moda, mestre em design, tecnologia e inovação, e sou aluna do curso de Direito. Estou no 4º período. E muito antes da gente pensar em pandemia, eu já estava pensando em um projeto, já vinha preparando, na verdade, um projeto que tratasse assuntos pertinentes ao contexto do gênero feminino. Então, assim surge no meu perfil a ideia de criar a hashtag, né, discriminação de gênero, para que nós possamos tratar assuntos pertinentes ao universo feminino, nas mais diversas abordagens. E nada melhor do que iniciar com um assunto por um viés extremamente pertinente, ainda mais durante essa pandemia, que é a relação abusiva e os meios de como eu lidar com as relações abusivas e o modo como eu posso sair de situações abusivas. Para tanto, então, o bate-papo de hoje será com o psicólogo Edgar Rafael Minti. Ele é formado em psicologia pelo Unisal, pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo, e é pós-graduado em gestão, liderança e inovação 3.0 pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É isso mesmo, né, Rafael? Fora os outros cursos que eu, por ser amiga dele há 7 anos, há mais de 7 anos, sei que ele possui. Eu agradeço, Rafael, imensamente por aceitar o convite e por conhecer toda a sua história, e nós, como eu já disse agora há pouco, sermos amigos há tantos anos, eu sei o modo como você enxerga o gênero feminino, e assim eu não enxergaria um profissional melhor para tratar o assunto. Hoje, então, o tema da nossa live será a Síndrome do Desamparo Assistido, como vencer relacionamentos abusivos. Rafael, quando nós falamos em relações abusivas, o primeiro pensamento que surge sempre é por que não fugir? Mas aí existe, já na década de 60, né, o psicólogo Martin Seligman, ele nomeou isso como desamparo aprendido. Você poderia falar um pouco sobre isso para nós? O que seria essa síndrome do desamparo aprendido? E ainda, como que ele impacta no fato de muitas mulheres continuarem e mesmo, às vezes, continuarem em um relacionamento abusivo e quando elas conseguem sair de um relacionamento abusivo, repetirem reiteradamente essas relações abusivas em seus próximos relacionamentos. E aí, quando a gente fala em relacionamento, depois, se você puder me esclarecer pra gente, né, a gente não está falando só do relacionamento amoroso, afetivo, né? Com a palavra. Obrigado mais uma vez por me chamar para falar sobre esse assunto. Acho muito importante e é uma área em que eu acredito que toda a profissão, né, todo psicólogo se sente muito preocupado em entender e ajudar as pessoas que passam por situações de abuso, de violência. E quando a gente fala de desamparo aprendido, na verdade esse é um termo da psicologia positiva, que é um dos ramos da psicologia,
Martin Seligman, ele é o pai da psicologia positiva. E o que Seligman ele vai pensar sobre esse tema, né? Como que ele vem a denominar essa palavra desamparo aprendido, né? Ele até é muito questionado, porque ele essa é uma teoria que vem de uns 50 anos atrás, e ele faz um trabalho de pesquisa com animais, com cachorros, com cães. E ele faz uma separação em 3 grupos. Um deles, ele fala, ele coloca num espaço onde esses cães, eles recebem um choque elétrico, e lá tem uma alavanca onde eles podem tocar, e quando eles tocam nessa alavanca, eles param de receber esses choques. E aí vai acontecendo, os cães no início eles não fazem isso, eles vão levando choque, mas eles percebem que a alavanca para o choque, eles começam a acionar essa alavanca. Aí o que acontece? Tem um segundo grupo, que é um segundo grupo onde eles só recebem choques e não existe nenhum outro mecanismo, nada que possa parar esses choques. E um terceiro grupo, que a gente chama de grupo de controle, que é um grupo onde eles não recebem nada, eles ficam ali sem levar choque, sem levar nada. E num segundo momento, todos esses animais, eles se reúnem num grupo só, e aí eles começam a analisar que o grupo que estava acostumado a ter uma alavanca onde parasse o choque, eles buscavam essa alavanca, mesmo que estivesse num outro local ou fosse outro dispositivo. Eles faziam todo um movimento para conseguir chegar em algum fator que amenizasse aquela dor. O cão que tinha sempre o choque, sem nada que pudesse amenizar esse choque, ele já não tentava. Mesmo que tivesse uma alavanca, eles não iam se posicionar e sair procurar outro lugar. Então, essa teoria, né, essa ideia de desamparo aprendido, vai nos fazer pensar que muitas vezes, quando a pessoa passa por uma situação de sofrimento e ela não consegue lidar com ela, né, e ela vai passando por essa situação de sofrimento, ela tende a se acostumar a não conseguir encontrar uma solução. Ela tende a se acostumar a viver numa situação onde não tem outra maneira de viver aquilo. Ela vai sofrer mesmo e aquilo não tem outra alternativa, né? Eu não posso, é só isso que pode acontecer. Só pode acontecer fracasso comigo, nada mais, nenhuma outra opção é possível para mim. E aí a gente vai pensar naquelas pessoas que às vezes estão passando por sofrimento, isso tanto como agressão dentro de casa, que é uma agressão dentro do ramo familiar, né? Geralmente a mulher que sofre essa agressão, vários abusos, violência física, psicológica, né? E social. E isso vai, aos poucos, pedindo em outros movimentos também da pessoa ser. Ela vai perdendo a sua identidade. É como se ela não conseguisse fazer mais nada. Ela está naquela relação, não tem outra opção de uma relação, não tem outra opção de vida para ela. Ela não consegue um emprego melhor, então ela se mantém naquele que é um meio termo, às vezes até passando por situações onde ela recebe violência, porque a gente pensa que violência muitas vezes ela é só no relacionamento, mas violência ela é num âmbito muito mais amplo. Então, às vezes é o tipo de pessoa que vai se sujeitar a ser violentada dentro do trabalho, né, sendo pressionada, recebendo maus tratos dos seus superiores, porque para ela é um sentimento de que é a única maneira que ela tem de sobreviver e ela não tem outra opção, ela não tem outra alternativa. E é interessante, porque eu estava vendo um TED, né, já para me preparar, eu estava dando uma olhada em alguns TEDs, e tem um TED de uma moça do Rio de Janeiro, em que ela é uma profissional de administração, muito bonita, ela é modelo, e aí ela começa a contar a história dela, né? Que ela acha um rapaz muito bonito,
muito elegante, que faz tudo que é uma proposta maravilhosa, e ela vai passando por várias etapas de, de violência sem que ela perceba, né? Na primeira situação que acontece, ela vai se sentindo... E olha que interessante, ela vai falando assim, primeiramente ela se apaixona. Ela se apaixona muito, ela sente que aquela pessoa é a pessoa para a vida inteira dela, e ela não consegue mais se ver longe dessa pessoa. Aí esse agressor ele vai minando as fortalezas, então afastando, ele foi afastando ela da família, afastando ela dos amigos. E a partir do momento que ela se viu sozinha só com ele, ele começou a fazer agressões verbais, né, a ponto de fazer ela se ajoelhar e pedir desculpas por algo que na fala dele ela teria feito errado, e dali para frente só foi aumentando ainda mais a agressão. Então, Rafael, e quando você diz assim, né, é possível que isso também não ocorra só no âmbito amoroso, a pessoa que ela tem esse desamparo aprendido, ela pode, isso ocorre em diversas instâncias da vida dela. E eu enxergo assim, nós enquanto mulheres, muitas vezes no nosso campo de trabalho, e eu falo isso até com propriedade, porque eu já passei por isso, muitas vezes nós pedimos desculpas por coisas que nós sabemos que não são ocasionadas por uma disfunção nossa, por um erro nosso. E isso também, então, seria um desamparo assistido, quando eu permito um abuso por parte de uma chefia, de uma hierarquia, ou de um colega, ou mesmo uma colega, e também isso pode ocorrer não só de homem para mulher, mas também de mulher para mulher, ou geralmente, claro, creio eu que a grande maioria seja homem e mulher, né, no caso, mas pode ocorrer também de mulher para homem, de pessoas em níveis hierárquicos iguais, né, colegas de trabalho, dentro da própria família, creio eu. Não sei se também se configuraria quando um pai diminui uma filha, quando diz que ela é menor por ser mulher, ou que ela tem que agir de determinado modo. Como a psicologia enxerga isso? Isso também é desamparo aprendido? Na realidade, desamparo aprendido, Rita, é uma concepção, né, de um dos âmbitos da psicologia, que ele vai dizer que existem alguns motivos dessa pessoa ter esse tipo de atitude. E não é uma atitude que vai acontecer sempre, mas em alguns âmbitos da vida dela. Ele fala, né, que a pessoa ela já vivenciou alguma situação, né, onde aquele desamparo era constante, por exemplo, quando a pessoa viveu violência, ou quando a família, a mãe dessa pessoa sofreu violência, ou tinha uma atitude da sociedade com a família dela, ou ela na infância dela só foi dessa maneira, então agora é difícil sair de algo que ela está acostumada. Então ela está acostumada a ouvir que ela não é nada, que ela não merece nada, que ela não é importante para nada. É difícil ela realmente olhar e poder se enxergar, porque na medida em que ela vai ouvindo, vai dando atenção para o que as pessoas em volta estão falando, ela vai perdendo a identidade. E aí, eu não diria que é a questão do desamparo aprendido, mas a violência que ela vai se instaurando a partir do momento que eu vou perdendo a identidade. Eu acho que o ponto é esse. Quando você se limita a aceitar que aquilo é a única opção que você tem, que aquilo é a única coisa que é possível, e olha que isso não é fácil, porque às vezes a pessoa pode dizer assim, Rafael, mas tá, eu entendo que eu posso fazer outras escolhas, mas isso é muito difícil para mim, porque remete a me arriscar, e às vezes a pessoa que está vivenciando a violência, ela sente medo de se arriscar. Porque pelo menos, quando ela está sofrendo uma violência ali, ela está, de alguma forma, se sentindo num espaço onde ela conhece. Né? Não é nem segurança,
Mas é um espaço que ela conhece, ou pelo menos ela acha que ela conhece. E aí, ela sente vergonha em admitir para as pessoas que está vivendo isso. Muitas vezes ela nem consegue enxergar. Eu coloco essa questão dessa moça também para a realidade do trabalho. Quantas vezes você não entra num serviço e você começa a imaginar, tipo, aquele serviço apaixonante, aquele serviço que vai trazer uma realidade financeira melhor, e aí esse serviço começa a falar assim, olha, você tem que ser prioridade aqui, né? Se você quer realmente crescer nesse local, você vai ter que se dedicar muito mais. Então ele está meio que dizendo, olha, você vai ter que se afastar um pouco da sua família, se afastar de outras atividades. Foca aqui, porque aqui é o lugar onde você vai crescer, aqui é o lugar onde você vai ganhar dinheiro, onde você vai se subsistir. E na medida em que a pessoa ela vai tornando a sua vida o trabalho, ela vai dando espaço para que as agressões comecem a acontecer. Num trabalho é muito mais difícil ter agressão física, mas a agressão verbal ela vai acontecendo e vai se instaurando de maneira muito... sabe aquela maneira bem sutil, que não dá para enxergar, sutil, né? É aquele movimento, mas você não bateu meta hoje, você podia fazer um pouco menos de horário de almoço e trabalhar um pouco mais. E aí isso é um começo, né? A pessoa, então tá, eu vou diminuir então meu almoço, que era 1 hora, eu vou fazer meia hora e a outra meia hora eu vou trabalhar tentando bater essa meta. Ela fala assim, olha, essa meia hora não está sendo suficiente, você vai ter que ficar 1 hora a mais no serviço. E as coisas vão aumentando a ponto de você não poder mais nem ir no banheiro. Né? Uma situação de você ficar ali aprisionado naquela situação em que aquele responsável pela atividade, ele está seguindo a sua vida. Se você posta alguma coisa no Instagram, ele já fala, olha, você está postando coisa no Instagram, você podia estar pensando e planejando coisa para o serviço. Ele começa a assumir a sua vida pessoal também, né? Nos dias que você não está trabalhando, nos horários que você tem de folga, ele vai falando, ele começa, olha, mas você pode olhar aqui para mim, olha, tem essa venda, olha, tem essa atividade que precisa ser feita. E quando você vê, a sua vida pessoal não existe mais, é só o trabalho. E ainda mais numa situação em que você sente que é como se você não fizesse certo, né? A pessoa chega, olha, você podia ter feito isso, você podia ter se dedicado dessa forma, mas ele vai evoluir, no caso, para um assédio moral mesmo, né? Daí, né, sim, caso. Mas é um movimento que a pessoa ela não vai percebendo. Talvez elas muitas vezes na vida ela acostumou a que todo mundo mandasse nela, a que tudo que ela fizesse nunca fosse suficiente. E aí quando aparece alguém assim, né, que é uma liderança que vem trabalhar com essa pessoa, ela descobre que essa pessoa tem essa possibilidade de ser comandada, de ser direcionada, e ela começa a abusar, né, a fazer esse movimento de que, não, você não é nada, fez isso aqui, mas ainda não é suficiente, né? Rafael, e uma outra pergunta que me enviaram na caixa de perguntas que eu deixei exposta, foi relacionando a questão da pandemia. A pandemia, né, ela evidenciou muito as relações abusivas em todos os âmbitos. E a gente costuma dizer que muito se diz que vão ser irreversíveis as mudanças no trabalho, no modo nosso de consumo, na nossa alimentação, que melhorou porque a gente está mais em casa, tendo que se alimentar mais em casa, e também, principalmente, talvez, no modo de nós nos relacionarmos. E aí eu vejo que em meio à pandemia se evidenciou muito as relações abusivas, principalmente na questão feminina. A gente viu disparar o número de feminicídios no nosso país. Ele já era um número bastante preocupante, mas isso evidenciou ainda mais. E até me recordo de um caso, eu até dias atrás eu estava no Paraná, né? Você sabe que a minha mãe faleceu há pouco tempo. E lá uma jovem
uma jovem, ela chegou a pedir uma medida cautelar a um juiz que estava de plantão e foi negada a medida protetiva, né, a ela. E o ex-marido foi e a assassinou. E a gente, infelizmente, vê ainda muitos fatos como este ocorrendo no nosso país. A gente vê ainda mais evidente a questão das relações abusivas, dos relacionamentos abusivos durante a pandemia. E assim, claro, penso eu, e eu tenho visto na área que agora eu estou, né, buscando mais, que é a área jurídica, vários movimentos em torno de como transformar isso no pós-pandemia, para que a gente faça... eu acho que evidenciou ainda mais o problema, né, traduzindo. No âmbito psicológico, né, eu sei que vocês possivelmente devem estar atendendo remotamente, como médicos e diversos profissionais estão fazendo, há alguma movimentação da classe, né, da sua classe, em relação a não deixar esses problemas que se evidenciaram durante a pandemia de relações abusivas não caírem no esquecimento e um modo, talvez, de enxergar a vítima de um outro modo para que elas não continuem sendo desacreditadas. Como a psicologia enxergava, talvez no anterior pandemia, está enxergando durante a pandemia, e você, enquanto psicólogo, como você enxerga esse movimento, já que tudo vai ser transformado no pós-pandemia, de resgate dessas pessoas que estão sendo vítimas de relações abusivas? Bom, essa situação da pandemia, eu até estava dando uma analisada aqui, o que se fala é que a média de pessoas que denunciaram violência doméstica aumentou em 50%. Isso dizendo das pessoas que denunciaram violência doméstica, porque a maioria não denuncia. A maioria nem entende que isso é violência. Então a psicologia não é de hoje, né? Talvez isso não... Talvez é aquelas coisas, né? Parece que aquilo que é bom, aquilo que realmente é relevante, é importante para a sociedade, não vem à tona, né? Quando é uma situação de extrema gravidade, uma situação que traz notícia, as redes, os jornais, eles trazem isso, né, com intensidade. Mas não se para olhar para toda essa realidade, né? Se para olhar para a fatalidade, quando existe um feminicídio, quando existe uma agressão que vem a fato. Mas quando é uma agressão realmente que está acontecendo ali dentro de casa, que está começando através de uma violência psicológica, pouco se dá atenção para isso. A psicologia ela tem, sim, trabalhos muito efetivos nessa área, acaba sendo um trabalho de formiguinha, né? Porque a gente não tem muitas vezes equipamentos, a gente não tem verba, a gente não tem uma acolhida, né, da saúde necessária, né? Uma luta que a psicologia tem é que existam mais psicólogos na área de saúde. Infelizmente, hoje, o nosso trabalho dentro da saúde é meio que um apagar fogo, né? Mas o nosso foco e o ideal, né, da nossa população seria talvez pensar em muito mais políticas públicas. Porque assim, chegar na pessoa que está sofrendo agressão é um gesto muito difícil, porque às vezes o sinal dessa agressão ela é muito superficial, Mínimo, quase não dá para enxergar. E é tão interessante que a pessoa muitas vezes quando está passando pela agressão, ou ela não percebe que está vivenciando isso, ou ela não permite-se falar sobre isso porque ela sente vergonha do que está vivenciando. Ela prefere a negação, né? Talvez, não sei. E Rita, é uma coisa que é muito mais comum do que parece.
a gente acha assim, quem sofre violência doméstica é quem tem mais vulnerabilidade econômica, quem tem problemas financeiros, quem não tem uma boa educação. Olha, tem às vezes gente com doutorado que entra num processo de violência e não consegue perceber isso, né? Não conseguem enxergar esse movimento. Porque de um gesto para uma violência é muito próximo. É muito interessante porque às vezes você vai ouvindo o relato das pessoas e elas vão falando assim, porque a pessoa falou assim comigo hoje, né? E amanhã eu já tô bem com ela, né? Às vezes a pessoa... E Rafael, deixa eu te perguntar algo que também havia me encaminhado e que também é uma dúvida minha. O fato dessa predefinição social que nós temos no papel da mulher na sociedade, que é o de procriar, o de cuidar da prole, e também dos seus parceiros, e o fato também das mulheres normalmente serem mais pacíficas, mais tolerantes, contribui para que elas demorem a perceber que elas são vítimas do seu agressor. Claro, eu não estou querendo dizer que você, mulher, né, não pode ser tudo isso, pacífica, tolerante, porque eu defendo que as mulheres elas devem ser o que elas quiserem. Mas o que gera dúvida e isso eu até questionei um pouco antes, quando a gente conversava no privado, se esse conceito tradicional do papel da mulher na sociedade contribui para esse desencadear, né, de situações abusivas. Em consultório, é possível ter essa percepção nos atendimentos que você realiza, ou de colegas, né, na academia, através de dados que chegam até ela, se percebe que há essa contribuição pelo fato dessa pré-definição social que existe, né? Nós aqui no nosso país, quase que o mundo inteiro, mas eu digo o nosso país, a gente é criado dentro de um sistema patriarcal, né? Então, eu costumo dizer que a mulher, ela tem sim as pré-definições sociais, porque se a gente for pensar na nossa história, se a gente for fazer uma contextualização da história do Brasil, né, da história do nosso país, a gente vai vendo o lugar da mulher, né, e eu posso até colocar a criança também nesse processo, né, o lugar da mulher e da criança como o último local, né, a última a ser vista, a última a ser observada, e a mulher aos poucos, né, isso de alguns anos para cá, né, não é de muitas décadas, né, mas de alguns anos para cá, a mulher tem assumido uma posição e um posicionamento muito maior na sociedade. Mas isso não quer dizer que ela ainda não seja observada como uma classe desprivilegiada e não vista, né? E é interessante que eu estava olhando isso outro dia sobre a parte das leis, né? E a lei, ela fala que as pessoas devem ser tratadas na igualdade e na desigualdade. Porque para haver equidade, que é aquilo que é realmente necessário para o ser humano, né, aquilo que ele realmente precisa, eu não posso olhar todo mundo como igual. Eu preciso olhar cada um com a sua particularidade. E quando eu vou olhar o grupo de mulheres, né, o grupo feminino, eu preciso sim considerar que a nossa sociedade é uma sociedade machista, uma sociedade que muitas vezes desmerece a mulher, que a mulher sempre vai, muitas vezes dentro de uma organização, ela vai ter um salário menor do que um homem, que ela vai sofrer muito mais pressão social dentro de uma empresa ou numa sociedade do que um homem. Né? Então, quando a classe ela é mais desfavorecida, eu preciso olhar com mais cuidado e mais cautela. Então, o amparo deveria ser muito maior para a mulher. O olhar deveria ser muito maior para a mulher. Mas o que é interessante é que a mulher, ela mesmo estando nesse espaço de estar desprotegida, ela tem uma energia, ela tem uma força, e quando ela se encontra, ela encontra a sua própria identidade,
ela consegue até bater de frente com essas minorias e situações de risco que ela vai passando. Mas não é fácil, né? Quando a gente vai começar a trabalhar dentro da terapia, muitas vezes, e isso não é só com a mulher, né? Mas a maioria das vezes a gente chega na terapia sem uma identidade. A gente está acostumado a fazer tudo por todos, né? É tudo pelo outro do relacionamento, é tudo pelos filhos, é tudo pelo serviço, é tudo pelo que a sociedade quer. Então eu preciso me cumprir um papel, cumprir aquela política, né? Outro dia eu estava questionando, né? Parece que a sociedade diz que a mulher tem que ser aquela dona de casa, que não trabalha, que cuida dos filhos, que tem que cumprir as necessidades do marido, e isso é ser mulher, né? E é engraçado você dizer isso, porque eu vejo, né? Eu já tenho mais de 35 anos e sou solteira e muito bem resolvida. E aí surge muito essa cobrança, mas você não vai casar, você não vai ter filhos. Gente, aprendam. A mulher, ela pode ser o que ela quiser, né? Eu não digo, eu sei do dia de hoje eu tô bem nessa situação, amanhã eu posso estar casada com filhos ou não, e ainda assim eu vou ser feliz, né? A mulher, ela tem que enxergar que ela não precisa ser uma coisa, algo, somente esposa, somente filha, somente mãe, e somente assim ela vai ser feliz. Ela pode ser feliz sendo mãe, sendo esposa, e ela vai ser feliz também se isso não acontecer na vida dela, né? Mas ela precisa desse autoconhecer-se, né? Quando eu pensei nesse projeto, foi justamente para isso, para que as mulheres possam pensar em si e elas possam ser o que elas quiserem, e tudo bem isso, entendeu? Porque é complicado, é difícil né, ser mulher em uma sociedade onde muitas vezes demorou-se para você enxergar a mulher como cidadã. Até foi interessante você tocar na questão das leis. No nosso país, a gente conquistou o sufrágio, né, o poder votar, o direito ao voto, em 1937, depois, né, quando Getúlio Vargas, né, assumiu, depois de uma reforma, e ainda assim a mulher precisava da autorização do marido para votar. A mulher, ela não era enxergada. Você tem indícios muito rasos da mulher enquanto criminosa, porque ela não era vista como criminosa, ela não entrava para a estatística como criminosa, simplesmente porque ela era uma figura desviante. Então ela sempre foi estudada por esse fascínio que se tinha ao redor da figura feminina, mas não pelo fato dela ser mulher. Ela não era enxergada como alguém de direito, né? E exatamente por isso, Rita, que é tão difícil, muitas vezes, sair de uma relação, né, em que você se sente sem identidade. Por quê? A sociedade já diz que você não tem identidade. A sociedade diz que você tem que cumprir o padrão. Se você cumprir esse padrão, tá ótimo. Né? Você tá bem, você tá cumprindo a expectativa. Mas quem disse para você que você tem que cumprir a expectativa de alguém? Quem disse que você tem que cumprir um papel? Não. Quem disse que você tem que ser aquela que vai cuidar da casa e o marido vai prover financeiramente? Quem disse que isso não pode ser o inverso? Quem disse que você não pode ser aquela pessoa que vai, faz um doutorado e é muito melhor sucedida, né? Muito mais sucedida do que acadêmico, né? Quem disse isso? Né? O ponto é que a sociedade ela fala tanto, é uma cultura popular tão forte que a mulher não entende, não consegue ver a força que ela pode ter. Né? E eu não falo só a mulher, mas todo ser humano deveria compreender a força que tem dentro de si. E quando ele realmente consegue entender a sua identidade, ele consegue compreender quem ele é e o que ele deseja para a vida, as coisas se transformam. Porque você não está mais fazendo para o outro. E é um cuidado muito grande que a gente tem que ter, porque para a gente estar fazendo as coisas que o outro quer é muito fácil. É só ele começar a pedir e a gente fazer.
e aí de uma hora para outra você não faz mais as coisas que você quer, você não vê mais seus amigos, você já não tem mais relação com as pessoas que você quer, e a sua vida é tentar agradar o outro. Eu questiono muitas vezes até os meus pacientes, às vezes eu falo assim, olha, quem deveria correr atrás é o outro. Ao ver que tem alguém com uma identidade tão maravilhosa, né? Ao ver que tem alguém tão forte, que emana uma energia tão maravilhosa, é essa pessoa que deveria correr atrás. Né? É essa pessoa que deveria, né, vir e se ajoelhar aos seus pés. Mas muitas vezes a gente se desmerece tanto, a gente se coloca lá embaixo e acha que a migalha que o outro é suficiente. É complicado, né? Rafael, chegou uma pergunta aqui, na verdade, duas perguntas. Uma é da Cíntia, que inclusive é nossa amiga, e a outra da Adriana, que é uma amiga minha da faculdade. A Cíntia, ela pergunta como que nós podemos ajudar sem se envolver quando a mulher ela não reconhece que é abuso. Eu entendo a pergunta dela, porque, claro, quando a gente sabe que é abuso e algo passou dos limites, é dever nosso, sim, meter o bedelho, denunciar, para que aquilo seja apurado. Agora, quando a pessoa não identifica que aquilo é um abuso, como existe modos de nós, leigos, né, que não somos psicólogos, não somos médicos, de ampararmos essa pessoa quando ela não reconhece, porque, claro, quem às vezes está fora do contexto, muitas vezes é bem mais fácil de enxergar a situação. Como agir? Como, de repente, amparar, de repente dizendo para a pessoa se você precisar de algum amparo, até como fazer isso? Existe um modo sem a gente ser invasivo demais, mas sendo assertivo? Primeiramente, quando você é externo, acho que a única possibilidade que nós temos, isso que é uma coisa que é tão, acho que a gente fala que quando a gente vai ser psicólogo, a gente acha que a gente vai ajudar todo mundo, mas a gente se depara, às vezes, com uma impossibilidade, né, que é muito difícil. A gente olha assim, que às vezes tem coisas que a gente não consegue dar conta, né? E a violência é uma delas, porque o que a gente pode fazer quando a gente se depara com uma situação de violência? A gente pode denunciar, mas o que é mais eficaz nesse processo? Né? Se a pessoa não está atenta que ela está vivenciando violência, ouvir mais sobre violência talvez traga, né, para ela uma visão. Olha, você está passando violência, você está vivenciando violência, talvez não seja física, mas é violência verbal, violência psicológica, né? E mais a gente viu um fator agora, acho que foi no Rio de Janeiro, né? Uma pessoa que ficou, acho que 8 anos em cárcere privado, e aí ela tomou coragem de denunciar, né? Mas olha, aí é uma coisa que a gente tem que pontuar. Se nós não temos proximidade, é assim como quando a pessoa está numa situação de ideação suicida, né? Que ela está ameaçando se matar. O melhor caminho é chegar em pessoas próximas dessa pessoa. Porque eu e você, Rita, quando nós não temos uma intimidade com essa outra pessoa, é muito mais difícil de mostrar para ela e de ajudá-la. Quando é alguém próximo, quando é alguém da rede familiar daquela pessoa, ela pode, né, intervir, ela pode retirar aquela pessoa daquele ambiente, né? É muito mais, como que eu posso dizer? Talvez seja muito mais provável que isso aconteça. Mais provável que você consiga ajudar. Mas mesmo assim, né? E aí é que tá, nós somos seres que têm que vivenciar a tentativa. A gente tem que tentar ajudar da melhor maneira possível. Porque às vezes mesmo observando, olhando para essa realidade, a pessoa volta, né?
Entendi. Rafael, encaminhando agora para, né, o último contexto que a gente vai tratar, e aí eu já vou emendar com um questionamento da Adriana, né, que é uma amiga minha da faculdade. Quando a gente identifica, né, o desamparo aprendido, quando você, enquanto psicólogo, reconhece essa situação no paciente, e você consegue fazer com que a pessoa enxergue isso, como não parecer que nós estamos transferindo à vítima o problema? Afinal, ela não denunciou a violência social, a violência institucional, a violência interpessoal. Como que a psicologia pensa essa questão? Quais são esses modos mais assertivos para que a gente proporcione o encorajamento feminino em denunciar? E aí vai ao encontro do que a Adriana perguntou, que será que as mulheres elas acabam aceitando, né, essa situação por não ver um amparo social que dê segurança a ela ao denunciar? Olha, eu vou te contar uma coisa que é interessante, que a gente vai descobrindo e vai vivenciando isso nas experiências do dia a dia. Geralmente quem denuncia é aquela pessoa que tem alguém próximo que consegue fornecer sustentação para essa pessoa enfrentar todos os problemas. Porque às vezes, para essa pessoa, sair de um relacionamento, sair de uma situação de agressão, né, de violência, independente seja em casa, seja no trabalho, ela precisa de força e sentir que ela vai ter auxílio, que ela vai ter ajuda, que ela vai ter amparo, porque às vezes ela não sente força para nada, ela perdeu a identidade. Então, assim, o outro, nesse ponto, vai ser aquela pessoa super necessária, né? Vai ser a pessoa essencial nesse processo de se encontrar, de se olhar, de reencontrar a sua individualidade, de reencontrar a sua identidade. E quando não existem pessoas, né, um dos melhores caminhos é fazer terapia, né? Ah, Rafael, mas resolve se a pessoa ela realmente for e estiver disposta a olhar para ela. Mas a terapia ela pode fornecer sim essa sustentação, essa energia, né? Claro. Entendi. Que o amparo das pessoas que estão à sua volta é muito ideal e essencial, né? Eu entendo que a sociedade dita muita coisa, mas nós temos que meio que sair desse processo de justificar sempre a nossa vida pelo que a sociedade nos dá. Se a sociedade está falando que violência é normal, eu como profissional, você como profissional, as pessoas que estão assistindo essa live, precisam sair desse foco de que é tudo normal. Não é normal. Não é normal ser agredido. Não é normal você aceitar uma situação de agressão, né, para você manter uma relação com outra pessoa. Não é normal você simplesmente apanhar, né, para que você não vá desapontar outra pessoa, né? Então é um movimento que nós precisamos ir contra. A gente tem que nadar contra a maré. A correnteza ela é muito forte para o outro lado. E é por isso que eu achei muito legal, e é uma coisa que eu até anotei aqui, né? Não sei se vocês que estão assistindo a live chegaram a ver a campanha que foi lançada a nível nacional, né, do X vermelho na palma da mão, né, que foi lançada. Sim. É uma campanha onde a mulher que está em situação de vulnerabilidade, ela faz um X com uma caneta, se for vermelho é melhor, mas faça o X, de qualquer forma a pessoa vai entender, e ela vai até uma rede de farmácia, onde ela vai mostrar esse X. Aí o papel do profissional, né, do farmacêutico é chamar, né, oferecer, né, meio que se tiver o agressor ali perto, ele oferecer, tem uma promoção, tem que passar seus dados.
E aí, esse farmacêutico, essa pessoa que estiver atendendo ali, automaticamente ligar, né, nos canais de denúncia, que é o Disque 100, 180 e 197, e realmente fazer essa denúncia. Né? Se a pessoa não puder ficar ali, você pega os dados dela, você faz a ligação, que a polícia vai na casa da pessoa. Porque, Rita, nós estamos numa situação, a gente não pode ficar preso na história, dizendo que a mulher era vulnerável, ela sempre vai ser vulnerável. Ela não precisa ser, né? Nós não podemos ficar presos a uma história de que violência é normal, é comum. Para que eu vou brigar? Não é, né? Não é normal. Não é normal. Rafael, nós estamos caminhando já para o final, porque daqui a pouco o Instagram derruba a gente. E eu tenho uma frase, né, quando eu pedi para você me encaminhar algo para eu colocar até no post, no card de divulgação dessa live, que você disse, né, você tem direito de ser feliz, você sempre pode dizer não à violência, e tem sim pessoas que podem te ajudar. E aí eu gostaria que de repente você, né, já caminhando para o final, e depois eu já vou encerrar com algumas palavras também de agradecimento, mas que você pudesse reforçar isso, que todo mundo tem direito a ser feliz, que você sempre pode dizer não à violência e que sempre vão ter pessoas para te ajudar, para te auxiliar. Isso é uma coisa que é uma escolha que nós sempre temos que fazer. Né? Na medida que a gente não escolhe mais pela gente, a gente deixa de viver. Você sempre tem direito de escolher. Você não precisa passar por mais situações de violência. Se você está vendo essa live, você não precisa vivenciar isso. Tem pessoas que podem te ajudar. Né? Depois, se você quiser, se você estiver vivenciando, porque eu tenho certeza que isso não passa apenas por pessoas que não passam por violência. Tem muita gente que passa por violência, vê isso, mas não tem coragem, né, de sair dessa situação. Eu estou dizendo que tem pessoas que podem te ajudar, que podem te fortalecer, que podem te dar energia para fugir dessa situação toda, para enfrentar e para reencontrar a sua identidade. Tanto no meu Instagram como na Rita, eu tenho certeza que você vai conseguir essa informação e o acesso a nós. E eu até vou reforçar, né? Gente, adicionem o Rafael no Instagram. O Instagram dele é @minterrafaelpsico. Depois, no cartaz da live, lá no meu feed, eu vou deixar fixado. Tem lá também o Instagram do Rafael. Sigam, ele sempre tem gerado bastante conteúdo bacana, não só sobre esse tema, mas sobre temas diversos. Rafael, eu te agradeço desde já. Tenho certeza que nós vamos marcar outras lives para a gente continuar abordando esse assunto a partir de outros aspectos, porque a relação abusiva, hoje a gente falou isso aqui, né? Tem muito mais para ser tratado. E é uma pena, né, que o nosso espaço aqui é limitado, mas que bom que a gente tem esse espaço hoje, onde a gente pode partilhar um pouco daquilo, do que você conhece sobre esse assunto. Eu te agradeço por aceitar o convite mais uma vez. Já deixo fixado o convite para próximas lives, para que você esteja novamente conosco aqui, que a gente possa abordar não só esse tema, como outros temas também que são relevantes. Agradeço mais uma vez, então, ao meu amigo e psicólogo Edgar Rafael Minty, por aceitar o convite para esse bate-papo. Eu tenho certeza de que, assim como foi para mim, foi também imensamente satisfatório para aqueles que estão conosco nesta live. Eu já deixo, como eu disse, o convite para outras lives, afinal há muito o que se falar, e a psicologia, sem sombra de dúvida, possibilita reflexões e protocolos imensuráveis para a gente poder resolver questões diversas do universo feminino. E mulheres, eu espero que tenha ficado claro que o fato de talvez você ter aprendido a ser impotente é fruto de um ambiente social tóxico, onde ser submetido à violência é ainda tratado como uma falha pessoal, e quando nós reagimos, as nossas respostas são por vezes apenas lamentadas ou tratadas apenas como patologias.
As mulheres que sofrem violência, elas são sim diferentes daquelas que não sofrem. Porque as que sofrem, elas foram violadas, elas foram envergonhadas, elas foram traídas por alguém que elas geralmente denotavam extrema confiança. Você não tem problema de confiança, como muitos dizem por aí. Você tem razões palpáveis para não confiar. Peço que você se empodere, se aproxime de pessoas que te enalteçam o que você tem de melhor em você e mais, que te encorajem a buscar ajuda, a, como o Rafael disse, denunciar. Muito obrigada a você que nos acompanhou, que enviou previamente, né, suas perguntas e que interagiu conosco neste espaço de diálogo. Eu desejo um excelente sábado a todos. Rafael, muito obrigada, tá? Ainda temos um tempinho. Deixa você encerrar, meu amigo. Eu agradeço pelo convite. Novamente quero dizer assim, olha, se você está ouvindo de outro lugar, fala assim, mas não é você é de Lorena, eu sou de tão longe, fica tranquilo, tem um profissional para te ajudar aí na sua localidade. Agradeço você que tirou o seu tempo para ouvir o que a gente estava falando, né? A gente tenta ter algumas coisas, mas o que importa, né? A gente tenta ter conhecimentos, né? Mas o que importa é ajudar as pessoas. Essa é a nossa função. Se como profissionais a gente puder ajudar uma pessoa, já é a maior gratificação do mundo. Muito obrigado, boa noite. E para quem não conseguiu acompanhar, né, Rafael, eu vou deixar depois agora tem essa opção, né, maravilhosa do IGTV, eu vou deixar no IGTV para de repente alguém que, né, não pôde estar conosco pelo horário, possa, de repente, querer ouvir essa live e vai estar lá disponível. E, Rafael, mais uma vez, muito obrigada, tá bem? Gente, fiquem com Deus, um abraço e denuncie.